E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco, né, da história do protestantismo. Estou lendo aqui um livro de professor Felipe Aquino para entender a reforma, né, protestante. É um livro muito bom de professor Felipe Aquino. Então eu estou lendo aqui, né, a história de Martinho Lutero, para poder a gente entender um pouco melhor, né, a reforma protestante. Martinho Lutero, né, é um padre, né, agostiniano, né, um frei Martinho Lutero, né, agostiniano, de família, né, católica, né, fervorosa. Que a sua família, né, católica, né, fervorosa, mas com tendências supersticiosa. Tinha tendência, né, supersticiosa. Acontece que no ano 1505, né, aconteceu um fato muito interessante, decisivo, né, na vida de Lutero, que foi, né, ele quase morreu, né, por causa de um raio. Ele quase que morreu por causa desse raio. Após ter sofrido uma queda, que fala, né, que após sofrer a queda e atordoado, né, ele exclamou, então, né, ajuda-me, Santa Ana, e serei frade. Quer dizer que ele exclamou a ajuda, né, pediu a ajuda ali de Santa Ana. Santa Ana, a mãe de Nossa Senhora. Então ele disse, né, ajuda-me, Santa Ana, e serei frade. Então ele fez um voto, pedindo a intercessão, né, de Santa Ana, para que o ajudasse, e ele seria frade. Acontece que anos depois, né, desse fato, anos depois, ele escreveu uma carta para o seu pai, explicando porque tinha deixado a igreja, E ele diz, né, que quando ficou aterrorizado, né, e oprimido pelo medo da morte iminente, fez um voto, né, involuntário. Então ele fez um voto involuntário, né, no socorrido do raio. Depois ele escreve ao pai, né, para explicar porque tinha saído da igreja, e ele diz, eu fiz um voto, né, aterrorizado e oprimido, né, pelo medo da morte iminente. Então ele fez um voto, né, involuntário. Os amigos dele, aqui fala que os amigos dele tentaram convencê-lo a não cumprir esse voto. Mas Lutero julgava-se obrigado a fazê-lo. Nenhum pai conseguiu que desistisse, né? Nenhum pai dele conseguiu fazer ele desistir desse voto. Os amigos tentaram fazer com que ele não cumprisse esse voto. Mas ele não quis saber. 14, né, dias depois, ele entrou, né, com 22 anos, ele entrou no convento dos agostinianos. Em 1521, Lutero escrevia, né, ao pai, confessando ter entrado, né, constrangido na vida religiosa. Quer dizer que depois de tudo isso, ele escrevia, né, ao pai dele, dizendo que tinha entrado na vida religiosa constrangido, confessando ter entrado, né, constrangido na vida religiosa. É bem interessante nesse livro, essa história, porque a gente vai montando, né, nosso pensamento com relação, né, a como nasceu, né, o protestantismo, né? Por que aconteceu isso, né, o protestantismo? Então até aqui a gente vê, ele é de uma família, né, católica, né, fervorosa, porém, né, mais com essa tendência, né, supersticiosa. Você vê que os amigos, com esse voto que ele fez involuntário, que ele mesmo, né, depois confessa que fez um voto por medo e não de livre, né, e espontânea vontade, ele fez um voto por medo. Esse voto, ele não poderia ter sido cumprido, como o professor Felipe vai colocar aqui no livro aqui, né, ó. Um voto arrancado
por medo insuperável, não pode ser considerado como válido, por faltar, né, uma condição absolutamente necessária, a liberdade de espírito e a deliberação. Ou seja, ele não fez o voto com a liberdade de espírito. Então esse voto não podia ter sido, né, válido, não podia ter sido válido. Mas os amigos dele tentaram impedir, tentaram convencê-lo, né, a não cumprir esse voto. Até o próprio pai tentou, né, mas ele não permitiu. Mas Lutero não permitiu. Quer dizer que a dispensa do voto havia podido, né, obter facilmente em caso de dúvida. Quer dizer que foi um voto, né, em caso de dúvida, então ele poderia ter obtido a dispensa desse voto. Mas um jovem estudante, vítima de uma cega obstinação, se empenhou em fazer uma homenagem a um suposto chamamento do alto. Então então com essa, né, obstinação cega, ele precisava cumprir esse voto. Mesmo os amigos, né, o próprio pai, dizendo para ele que esse voto não precisava ser cumprido, né, porque foi um voto involuntário, como ele, né, confessa várias vezes. Então esse voto não poderia ter sido cumprido. Mas a gente vê aí, se a gente for olhar, né, a gente vê aí talvez aí a superstição, né? A superstição, o poder que ela tem sobre uma pessoa, né? Mesmo a pessoa dispensando daquele voto, mas para aquela pessoa que fez aquele voto, aquela cega, né, obstinação, como está aqui no livro, fez com que ele entrasse, né, no convento e seguisse carreira, né, religiosa, mesmo sem ter a vocação, né? Só para cumprir aquele voto. Que fala aqui, ó, se empenhou em fazer uma homenagem a um suposto chamamento do alto. No entanto, ele não havia nascido para a exclusão. Então, esse tipo de voto é para ser um voto consciente, né, com o espírito, né? Porque senão, esse voto, por medo, como ele fala, não era para ter sido cumprido, né? Em outra passagem aqui do livro, né, ele diz assim: fiz um voto forçado pela necessidade. Quando explicou a seu pai, né, os motivos que lhe impuseram entrar repetidamente na reclusão, dizendo-lhe, né, que Deus o havia chamado a uma vida sacerdotal por meio de um raio. Então ele dizia para o pai, ele escreveu para o pai dele, né, que Deus o havia chamado para a vida sacerdotal por meio de um raio. O camponês, né, o pai dele, o camponês, desconfiado, descontente por outra parte, né, de que seu filho não continuasse a carreira de advogado, lhe respondeu: queira Deus que esse chamamento não seja do demônio. Olha, o pai dele respondeu para ele, né, quando ele disse que Deus o havia chamado por meio de um raio, né, para a vida sacerdotal. O pai dele respondeu: queira Deus que esse chamamento não seja do demônio. Muito forte isso, né? Muito forte essa passagem, né? Quer dizer que ele julgava que Deus o havia chamado por meio de um raio, e o pai dele disse: queira Deus que esse chamamento não seja, né, do demônio. Muito sério isso aqui. Então, é um livro, né, bacana para quem quer se aprofundar aí nesse conhecimento, né, da origem do protestantismo. A gente vê aí um homem, né, um tanto meio perturbado, né, um tanto meio perseguido aí por superstições. Muito forte, né, muito forte isso, porque esse voto dele, feito, né, a Santa Ana, um voto involuntário, um voto por medo, sem a consciência de espírito, não podia ter sido cumprido. Então a gente vê aí a origem do protestantismo nascer meio aí que uma superstição, um voto, né, inválido, nasceu aí, né, no meio de um voto inválido, que esse voto não poderia ter sido cumprido, como a gente já falou, que os próprios amigos de Lutero o tentaram convencer, o pai dele também tentou convencer, em vão, né, porque ele tinha aquela cega, né, obstinação de cumprir aquele voto, né.
Então é isso aí, pessoal. É só para mostrar um pouquinho desse livro que eu estou lendo aqui, achei muito interessante. E já estou quase terminando o livro. Depois eu posso fazer mais um vídeo aí mostrando mais alguns detalhes. Para a gente aí ter esse conhecimento. A gente que é católico, né? E muitas vezes tem parentes, né, protestantes. E é bom a gente saber dessas histórias, porque a gente vai descobrindo, né, em quem a gente colocou a nossa fé. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, né? Se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus!